Lanara é a coordenadora, aí está ela, aí chegou minha querida. Lanara é professora da Faculdade de Educação da UFBA, ela é coordenadora de Design Educacional da Superintendência de Educação à Distância, é uma que orienta todos os cursos EAD, é outra que na hora que a gente precisa, estamos loucos, bora, a Lanara vai ter uma solução para a gente, ela tranquiliza todo mundo, que é sempre assim. E fora isso, Lanara também é coordenadora, é uma colega minha, coordenadora da licenciatura em Pedagogia, à distância da UFBA. Então, assim, Lanara, é com um enorme prazer, uma enorme alegria que a gente traz você, que assim, convida você e que tem a sua presença aqui junto com a gente. A gente sabe, com certeza, que a sua fala vai ser importantíssima para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos escutando. Então, vou me retirar, deixo você na tela sozinha, mas estarei aqui escutando, e ao final eu retorno aqui. É com você. Obrigada, querido Antrifo. Muito, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade que vocês me dão de aprender com este momento. Para mim é um momento privilegiado de aprendizagem e é muito bacana, muito rico estar ao lado seu, Márcia Rangel, a Carmen Paternostro, toda a sua equipe, o pessoal que está aqui. Eu quero começar dando, então, boas noites a todos, todas e todes, vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos a esse curso que eu, confesso, sempre uso como exemplo em todo lugar que eu vou de sucesso e de qualidade para a educação à distância na UFBA. Eu vou fazer uma breve autodescrição minha. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos super, super cacheados na altura do ombro. Estou com um vestido lilás, de mangas assim, bufantes, e aqui ao fundo tem uma parede bem amarela, um amarelão bem vivo, que é para poder contrastar. E eu fui desafiada nesse convite a conversar com vocês sobre as competências do aluno, da aluna, da educação à distância. Eu quero tentar garantir que a gente eu fale no máximo aí 30 minutos, o professor fala demais, vou tentar, porque como eu vou defender, antes de mais nada, a palavra e o diálogo como um instrumento de poder dentro da universidade, e que vocês precisam e devem se apropriar, então eu não posso ser contraditória, embora a contradição seja característica nossa, de não permitir que, ao final, vocês façam algum comentário e que a gente possa, então, manter algum tipo de diálogo, ainda que não direto, mas indireto, através aí do chat do YouTube. Então, por favor, fiquem à vontade, comentem, a gente vai comentar e conversar um pouco sobre, tá? Vamos tentar fazer um diálogo, ainda que por vias diferenciadas, tá ok? Então, pode passar? Eu quero começar esse slide, gente, eu trago alguns slides, na verdade, para fazer algumas provocações. Não é uma palestra, eu trago algumas provocações para a gente pensar o que é ser e como é estar estudante de um curso de graduação na modalidade à distância. Esta imagem que está aí é a imagem de uma universidade na Idade Média, tá? E a resposta de um estudante chamado Mefistófeles, que está no livro Fausto, né, de Goethe, que foi escrito lá no século XIX. E quando perguntam para esse estudante o que era estudar na universidade, olha só o que ele diz. Estas paredes, essas aulas, essas salas, não sei como hei de suportá-las. É tão restrito e augusto o espaço, do verde não se vê pedaço. E ficam-me nas aulas bancos, pensar, ouvido e vista estanques. Bom, hoje nosso contexto é completamente diferente, mas ainda continua um desafio secular, um desafio medieval, de não permitir, não nos deixar permitir pensamentos estanques, ouvidos estanques, vozes caladas e estanques, em espaços assim.
vivemos um momento de claro retrocesso e de excessos de conservadorismo passado em nossa sociedade. E a universidade não está alheia a situações como essa. Então, não queremos retornar a este modelo de educação que visava esse modelo estanque, parado, no pensar, reprodutivo, augusto, né? A gente pode estar aqui pensando, nossa, eu entrei na Universidade Federal da Bahia, mas o que representa isso, se não for estar no cotidiano da população, no contato direto com os povos não encastelados, né? Esse é um modelo de encastelamento do saber. E é essa visão que a gente não quer que vocês criem da universidade, tá? Contra exatamente esse modelo que a gente luta. Porém, pode passar, por favor, o slide. Eu preciso começar a minha fala dizendo qual é o contexto que eu estou vendo hoje a educação, para que vocês possam entender tudo que eu vou falar adiante, tá? Para não dizer assim, olha, eu até não concordo com a professora Lanara, mas pelo menos eu sei de que lugar ela está falando. Como é que ela está enxergando a vida hoje para poder dizer tudo que ela está aí dizendo e pensando. Existem 3 pontos que hoje nós não podemos deixar de conversar como antecessor e como realidade, como cenário, para discutir qualquer assunto. Primeiro, penso que estamos vivendo uma crise econômica, política e institucional. Vou falar brevemente sobre isso. Crise econômica, eu acho que qualquer um de vocês que estão aí me escutando conhecem alguém, ou familiar ou amigo, que está desempregado, que está passando por situação difícil e que tem dificuldade, inclusive, de ter o que comer na sua mesa todos os dias. A crise política é a crise da descontinuidade de programas e propostas de governos para um modelo cada vez mais político de Estado mínimo, neoliberal, que visa atender sempre a uma parcela da sociedade em detrimento de uma maioria que necessita, que está em extremo espaço de desigualdade. E uma crise institucional. Olha, ao nosso redor, eu sempre escuto pessoas dizendo assim, eu não acredito na polícia, não confio na polícia. Eu não confio na justiça, não vou procurar a justiça porque ela sempre não vai me atender. Eu não confio nas vacinas, eu não confio nos medicamentos. Eu não vou aos médicos porque eu procuro as coisas na internet e eu não confio nessas instituições. E a gente não confia mais nos órgãos estatísticos do governo. INPE, IBGE, eles lançam resultados e você se questiona, será que não tem aí a mão de alguém do poder que está modificando esses dados? Então, é uma crise da desconfiança institucional generalizada. As pessoas perderam confiança nas instituições do governo, nas instituições do Estado brasileiro. E essa crise política, econômica e institucional, ela permeia a nossa vida o tempo inteiro. Ela não está longe nem distante da vida na universidade. Estamos precisando muito enfrentar esta crise. Além disso, estamos vivendo um momento que eu coloco como uma interrogação pós-pandemia, para algumas pessoas já é pós-pandemia. Já estamos saindo dela. Para algumas é um momento ainda de alerta, de estar atento a mortes, às negações científicas, à descrença com relação à saúde e à área científica em todos os espaços. Nós ainda estamos impactados por esses 2 anos, especialmente pelo primeiro ano, que vivemos uma situação muito difícil. E eu falo, estamos impactados em alma, ainda estamos sofrendo de processos de ansiedade, de estresse. A verdade é, ninguém está completamente bem, especialmente se ao nosso redor as pessoas também não estão. Estamos muito ainda doentes da alma em função de tudo que tem acontecido. E, por fim, vivemos ainda, nesse momento, um contexto em que as políticas educacionais, e aí eu falo em todos os níveis, da educação básica e ensino superior, estão sofrendo ataques de modelos e propostas extremamente reacionários, que junto vem altos índices de precarização do nosso trabalho docente. Então, vocês estão entrando numa licenciatura, é preciso reconhecer, entender, saber em que lugar nós estamos. Não é absolutamente nada fácil.
vê propostas como homeschooling, escolas sem partido, militarização das escolas, os cortes orçamentários altíssimos no investimento, não só no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, em educação, em ciência e tecnologia. Então, esse é um cenário, esse é um contexto que, quando a gente volta àquela imagem da Idade Média, a gente mudou realmente o cenário de problemas, mas a gente tem ainda uma série de questões a serem pensadas e resolvidas. Então, vocês estão entrando agora numa universidade que não fecha os olhos para nada disso, muito pelo contrário, está nas trincheiras, está nas lutas cotidianas para pensar e ter ideias, construir conhecimento, produzir conhecimento que resolvam essas questões do nosso contexto atual. Pode passar. Bom, essa imagem de fundo mostra que nesse terreno árido que eu comecei a minha fala, né, esse terreno duro, difícil, a universidade está aqui como uma esperança, como algo que renasce apesar de todas as dificuldades. Não é à toa que a UFBA, ela cresceu nos últimos anos no ranking das universidades brasileiras e internacionais. Nós tivemos excelentes notas, agora há pouco tempo, reveladas pela CAPES na nossa graduação e pós-graduação. Muitos, 80% dos cursos da UFBA com nota 5 em termos de produtividade, de pesquisa, de conhecimento. Então, isso nos orgulha muito, porque apesar de tudo isso, parece que quanto mais a gente tem uma crise pesada, mais isso nos instiga a buscar soluções. A gente tem o perfil de buscar a oportunidade de desafiar, de vencer os problemas como um momento privilegiado de construir conhecimento. Isso se dá porque existe uma ideia, uma filosofia para nós na UFBA de que pesquisa e educação e a pesquisa-formação é o caminho mais democrático de produzir educação universitária. Então, isso significa que a gente define e executa os nossos projetos e nossas ações de forma bastante participativa. Não só o curso de dança, mas todos os cursos buscam envolver as comunidades, envolver a sociedade, as organizações populares, as contrapartidas para esses resultados. A construção é social. Aquela primeira imagem daquela sociedade apartada da sociedade, que vive encastelada, ela já se desfez. Nós realmente trabalhamos para interiorizar e chegar em todos os espaços e todos os lugares para tentar construir juntos estes saberes. Então, nós falamos de saberes acadêmicos, aqueles que são baseados na ciência, porque a universidade é o espaço privilegiado da produção do conhecimento científico, mas esse conhecimento científico entendam como o estético, ético, artístico, social e técnico de produção, tá? Então, esses interesses científicos, eles só fazem sentido, essa construção científica só faz sentido quando os interesses sociais são atendidos. Nós não fazemos ciência pela ciência ou para nós mesmos, fazemos para uma melhor convivência em sociedade. Então, a gente resiste a esse cenário que passou aí, criando e construindo existências com conhecimentos extremamente plurais, com diálogo entre saber científico, saber humanístico, os saberes populares. Nosso grande desafio e constante desafio é elevar o prestígio dos saberes da prática, dos saberes populares, para o mesmo nível que historicamente esteve os conhecimentos acadêmicos. Tá? Entender que eles se entrelaçam, eles se entrecruzam e eles se retroalimentam o tempo todo. Isso exige para nós um pensamento muito mais complexo do que aquele vivido no século passado medieval. A gente entende aqui que essas articulações e a dimensão, ela extrapola a questão social humana e passa a ser ecoplanetária, completa, tá? E para isso, a gente precisa pensar numa nova institucionalidade na universidade, que seja de fato democrática. Emancipar significa dar a vocês, estudantes, curso de licenciatura em dança, régua e compasso
para que vocês possam fazer escolhas na vida. Então, estar na universidade é um direito de vocês, mas infelizmente é um direito que não chega para todos. Vocês podem, sim, em alguma medida, se sentir privilegiados, porque existe uma gama de pessoas na sociedade imensa que não consegue chegar a este curso. E permitir construir uma sociedade onde qualquer pessoa, todos, todas e todes, tenham o direito de escolher se querem fazer um curso universitário ou não, é o que a gente defende e luta cotidianamente para construir. Tá? Pode passar, por favor. Então, quem é a UFBA que vocês estão chegando agora? Olha, não vou mentir. A Universidade Federal da Bahia é um espaço com muitas ambiguidades. É um lugar de extrema contraditoriedade. Contraditórios também somos nós, e essa é uma categoria, um pensamento freiriano, de Paulo Freire. Somos contraditórios, vivemos numa sociedade que tem determinada organização e lutamos contra ela. E o que vocês vão encontrar na UFBA? Reprodução de conhecimento, é uma instituição que tem e convive com bastante preconceitos, é competitiva, tem reprodutivismo no seu trabalho, tem. Mas também tem, em contrapartida, extrema criatividade, muito trabalho colaborativo, a solidariedade como base e princípios éticos humanísticos imensos. Então, vocês vão vivenciar esse modelo contraditório. Isso não é necessariamente ruim. Acho que quanto mais isso se expressa, mais mostra o quanto a gente precisa crescer, aprender, e como o diverso é respeitado e está presente nesta instituição. É muito importante lembrar o seguinte, essa contraditoriedade, ela não prejudica completamente o nosso desenvolvimento. É preciso um jogo de forças e equilíbrio para a gente conviver. E olha, em espaços como este, onde pessoas sábias possuem visões diferentes, opiniões diferentes, os diálogos nunca geram violência. Eles sempre vão gerar novos saberes. A gente precisa entender o lado contraditório da universidade para dela poder aprender e tirar uma oportunidade de crescimento, de solução de problemas. Tá? Algo é comum a essa característica da universidade ser um espaço de disputas, de ideologias e de conflitos que levam a gente a avançar cada vez mais, que é a precedência da palavra. E aqui eu falo palavra no sentido do diálogo. É não só no sentido filosófico, do linguístico, é do sentido formativo, pedagógico. Se tem algo que vocês devem nos ajudar a preservar a todo custo, é a palavra ser garantida. É dar a palavra às pessoas. É garantir o espaço de fala de todos, todas e todos. Esse é o principal instrumento de poder. E não vou mentir, quem faz um curso à distância desenvolve, através do estudo da palavra, poder de argumentação e contra-argumentação, que é onde a gente precisa debater. O debate e as divergências precisam ser administradas não no campo do abuso, da violência, da agressão, da guerra, mas no campo do parlamentar. E para isso precisamos estudar, aprender para desenvolver argumentação. Esse é o grande X do poder na universidade, a palavra e a argumentação. Com essa construção, a gente vai fazer da nossa aprendizagem uma aprendizagem de qualidade. O estudante da EAD, ele escreve e lê, em média, muito mais do que o estudante do presencial, porque nós temos fóruns de discussão, porque nós temos atividade escrita em grande quantidade. Isso faz com que a gente domine a palavra e a argumentação e a contra-argumentação de uma maneira importantíssima. Porque é nesse espaço de debate que a gente vai construir novos saberes, não gerar violência. Pode passar. Então, se estamos falando em aprender e construir novos saberes e conhecimento, eu preciso dizer para vocês que a universidade não é um lugar que encastela e que sobrepõe informação. Vocês estão aqui para aprender, e aprender é construir conhecimento. O que é que nós estamos chamando de conhecimento?
Olha, para ficar muito claro, assim, explícito para vocês. No mundo, na sociedade, a gente tem muito dado e informação, circula ao nosso redor. Nesse momento, vocês estão aqui vendo esse slide, acompanhando o chat. Nós estamos acessando, neste momento, com o nosso olhar e com a nossa audição, dados e informações. Dados são registros específicos, isolados. É um ponto de simbólico de conhecimento de informação que sozinho não significa quase nada. Um dado ele só faz sentido quando está alocado junto com outros dados e isso se transforma numa informação. A informação é um conjunto de dados que faz sentido. Se eu digo para vocês amor, pode ser qualquer coisa, porque eu estou dando para vocês apenas um dado. Mas se eu digo o amor universal é um sentimento em extinção, agora eu tenho com vocês uma informação, porque eu dei sentido ao que eu estou falando de amor e talvez vocês não esperassem que eu dissesse essa frase. Agora, a forma individual, peculiar, que cada uma aí assimilou esta frase que eu acabei de dizer, isso é conhecimento. Por isso que ninguém aprende igual a ninguém. E por isso que talvez a gente nem possa falar em conhecimento no singular. Só existem conhecimentos. Quantos, Lanara? Quantas pessoas existirem no mundo? Por quê? Porque cada um conhece com a sua história de vida, conhece com a sua experiência vivida, conhece do lugar onde caminhou. Ninguém aqui pisou as pedras do caminho que você pisou. Portanto, o seu conhecimento, a sua forma de entender e significar o mundo é própria, tem a ver com a sua identidade e com aquilo que te representa enquanto um ser único no mundo. Porém, embora seja o conhecimento uma ressignificação da informação individual, a construção é social. Ninguém aprende sozinho. Todo mundo aprende em construção. Isso aqui não é Lanara que está dizendo, é Paulo Freire. Tá? Então, vejam, olha a caminhada que a gente faz quando chega na universidade. A gente acessa alguns dados que só vão fazer sentido na organização da linguagem, da palavra, se transforma numa informação, e uma informação que se junta a outra informação que você já trouxe, porque vocês não chegam vazios aqui, vocês trazem na bagagem as suas experiências cognitivas, emotivas, corporais, vocês já dançam, vocês já estudam, então vocês já trazem. Então, quando há o contato com o conhecimento, com a informação acadêmica estruturada pela proposta do curso, aí a gente constrói um conhecimento significativo. O que a gente deseja de verdade para vocês é que vocês, inclusive, avancem, que transformem esse conhecimento em ideias, que é quando você junta mais de um conhecimento. Quando mais de um conhecimento em algumas áreas se juntam, surge, então, uma nova ideia. E, claro, dá para chegar num patamar ainda maior, que é quando a gente junta ideias e articula e linka essas ideias, a gente chega no campo da sabedoria. É preciso experiência, é preciso tempo, mas a gente chega lá. Tá? Então, essa é a caminhada do conhecimento, tecnicamente falando, que a gente propõe. Então, articulação é o nome. Observando da imagem, você vê o quanto é importante as linhas que estão ligando esses pontos, que eram só dados, depois se transformam em informação, que relacionados, somente se relacionados se transformam em conhecimento, e relacionando conhecimentos criamos ideias, e criando ideias desenvolvemos a sabedoria que a gente tem em muitos casos. Pode passar, por favor. Estamos falando nessa base sobre algo que é fundamental para a AD. O que a educação à distância se baseia em termos de teorias de processo de aprendizagem? Da inteligência coletiva. Então, a mesma ideia de rede, de links, de conexões que a gente viu agora, estamos falando com pessoas dentro dela. Então, ali foi dentro da sua mente. Aqui agora é no espaço que pode ser físico ou virtual.
que é o que a gente chama de cyberespaço. Então, esse aqui é o Pierre Levy, que é um dos teóricos que embasa as teorias sobre inteligência coletiva, sobre como conectados em rede fazemos coautorias, fazemos coproduções. E, com isso, esses aqui são os princípios que eu tenho certeza embasa o curso de EAD que vocês estão adentrando agora. Aprendizagem recíproca para todos, todas e todos. Trabalho colaborativo e coletivo. E o reconhecimento mútuo das pessoas, que todas as pessoas podem e conseguem, mediadas pelo mundo, construir conhecimento. Tá? Então, é preciso essa mobilização, essa mediação em rede para construir. Sabe qual é a máxima dos cursos EAD e do curso de dança? Você é o que você compartilha. Compartilhar. Quem aqui compartilhar e mais compartilhar vai conseguir fazer um curso com muito mais tranquilidade, com muito mais produtividade. As pessoas podem pensar que a educação à distância é uma educação solitária, porque às vezes estamos assim, numa tela, num espaço onde não tem outras pessoas, mas a gente sabe, acompanha e vê que nós estamos conectados pela comunicação e pelo diálogo. A educação à distância é muito mais relacionada com as teorias da comunicação do que da informática, necessariamente. Por isso nós falamos tanto em tecnologias de comunicação, e não qualquer tecnologia. É a comunicação que potencializou o nosso trabalho e faz com que a gente chegue no interior da Bahia para poder fazer esse belo trabalho com vocês. Tá? Pode passar. Então, para terminar essa primeira parte da aprendizagem, já começando a falar um pouco sobre as competências, a gente precisa pensar como é que se estuda em AD. Se para aprender eu preciso da mediação, e isso contem com a expertise e a competência dessa equipe do curso de dança da UFBA, que é fantástica. Vocês precisam, como contrapartida, desenvolver competências para poder sair bem no curso sem sofrimento. Porque difícil, como o Antrifo já falou, vai ser. Não estamos prometendo facilidade, não. Vocês estão entrando num curso de graduação da UFBA, que tem mesma carga horária, que tem mesma estrutura curricular em termos de conteúdos, que tem o mesmo nível de exigência. Vocês serão regidos pelo mesmo regimento da instituição. Tá? Então, não existe um curso mais fácil ou mais difícil. E, às vezes, me espanta isso. Pessoas acreditam assim, eu vou fazer um curso à distância porque eu não tenho tempo para estudar. Como assim? Oi? Não existe isso. Você precisa dedicar tempo para estudar e é a mesma carga horária do presencial. Qual é a diferença? É que aqui nós temos a flexibilidade de atividades, a flexibilidade de metodologia, a flexibilidade de tempo, a flexibilidade dos espaços, que vão te permitir uma maior autonomia para organizar os seus estudos. É só isso. A diferença é uma adaptação de flexibilidade do tempo. Mas o tempo é o mesmo para todo mundo. A carga horária do curso, a integralização do curso é a mesma. O diploma que vocês vão receber é o mesmo. Nem diferenciando que foi feito EAD ou não sai, porque, afinal de contas, nós estamos formando o mesmo egresso, pessoas competentes para lecionar na dança. E essa pirâmide da aprendizagem inglesa mostra exatamente aquilo que reflete o que nós estamos pensando para vocês. Tem gente que acredita que estudar, seja à distância ou presencial, é ler. Não é. Ler é uma habilidade cognitiva. A leitura está integrada ao processo de estudo, mas ela não é sinônimo, muito pelo contrário, ela é uma parte. E não é talvez a minha mais importante. Olha que essa pesquisa de William Glaser, ela é de 1980, e até hoje a gente usa essa pirâmide como referência, porque nenhuma outra pesquisa conseguiu provar que esses dados percentuais estão errados. Então, quando você lê, você aprende sim. Numa perspectiva de tempo, ao longo do tempo, 10% do que você lê, você consegue relacionar e assimilar. Quando você lê e escuta, lê, mas também escuta, você amplia isso muito mais. Quem consegue assistir a alguma coisa, né, do campo visual, ainda mais. Quem vê, escuta e assiste, que aí seria todo o complexo audiovisual, ainda mais. Mas até então,
nessa primeira etapa, nós dizemos que vocês são estudantes passivos, porque vocês estão na posição de consumidores de informação. Então, acessar a informação, que é ler, escutar, ver e escutar, ouvir dentro das nossas, né, limitações pessoais, é apenas a primeira parte. A parte onde a aprendizagem acontece é quando você avança para conversar, debater, produzir, classificar, organizar, enumerar, relacionar. Esses são verbos cognitivos de alta execução. Se você ainda pratica, se você ainda operacionaliza com base em tudo que você fez antes, de leitura, de estudo, de audiência, de escrita, mais ainda significativo. E para completar, se você ensina para alguém, quando você explica para alguém, é o nível mais alto de estruturação cognitiva que alguém pode desenvolver. Volto a falar da palavra. Não é só a palavra que você absorve, mas principalmente a palavra que você produz. Porque para você explicar alguma coisa para alguém, você aciona funções cognitivas tão incríveis que precisa organizar as suas ideias até que você possa expressar em forma oral ou por escrita, que aquilo que estava talvez na sua mente solto, desarticulado, você precisa fazer articulação para poder exprimir. Sempre que você é exigido a explicar alguma coisa, você, de fato, toma consciência daquilo que você sabe. E é aí que a aprendizagem se faz. Então, não pensem, gente, que fazer leituras é a única forma de estudar. É a mais básica. A gente vai falar aqui mais adiante de outros elementos que vocês podem, de outras técnicas que vocês podem, devem lançar mão para estudar. Estudar não é só ler. Pode passar. Então, aí chegamos agora no cerne, fiz todo esse contexto para chegar no cerne do pedido, né, da minha fala hoje aqui. Competências para uma boa graduação EAD. Elenquei 13 competências fundamentais para uma boa graduação EAD. Agora eu vou passar rápido, tá? Não sei se é que o colega Edmilson. Primeira competência, acessar o ambiente virtual todos os dias. Todos os dias eu vou chamar a atenção. Por quê? Todos os dias a gente precisa da universidade. Você tem uma diferença que é, você não precisa se deslocar no trânsito, se deslocar fisicamente para ir até ela. A universidade está às suas mãos. Você pode, inclusive, baixar o aplicativo do Moodle, que vai fazer com que você acesse a página ainda com maior qualidade. Então, não há motivo para você não ir para a faculdade todos os dias, como qualquer pessoa vai. Acessar o ABA todos os dias vai deixar você atualizado nos fóruns de aviso e outros elementos de tudo que está acontecendo. Você quer saber se está acontecendo um evento, uma palestra, um simpósio, um seminário? O espaço do ambiente virtual é o espaço da divulgação. Vocês não vão ficar recebendo por mala direta nem por e-mail. É lá que a gente compartilha todas as atividades que pulsam dentro da universidade. Tá? Então, não é só para acessar, para ler, para fazer atividade. É para realmente vivenciar aquilo que a universidade está colocando. Então, essa é a primeira competência, a primeira dica atitudinal que a gente precisa ter. Segunda, monte uma agenda de estudos. Horário. Eu não sei o que é que vocês vão sacrificar, gente, para fazer um curso de graduação. O que eu sei é que quem está chegando agora não tinha tempo sobrando na vida. Sabe? Eu acho que ninguém aqui estava assim, eu estou com tempo livre, eu tenho um turno inteiro da minha vida sem fazer nada para poder estudar. Tenho quase certeza que todo mundo aqui é como todo mundo da pós-modernidade, é muito cheio de atividades e compromissos o tempo todo. Então, como você vai fazer para encaixar na sua vida, no seu cotidiano, um curso de graduação de 20 horas semanais, que você precisa se dedicar no mínimo 4 horas todos os dias, com agenda, aprendendo a administrar o tempo. E administrar o tempo não é tentar ganhar mais tempo do que existe, porque isso é impossível. Significa que você precisa aprender a estabelecer prioridades. E para isso vai ter que fazer alguns sacrifícios.
não sei se vocês vão sacrificar o final de semana, não sei se vocês vão sacrificar a convivência com os amigos, não sei se vocês vão sacrificar a novela que você assistia de noite, eu não sei. Mas, com certeza, para que a gente possa incluir na nossa agenda semanal tempo, dedicação para estudar, a gente precisa fazer alguns sacrifícios. Esse é o primeiro ponto. Mas não fique... Eu recomendo a vocês que não deixem isso na cabeça. Eu vou pensar aqui agora. Dia de segunda eu vou fazer os estudos mais ou menos ali no final da tarde, início da manhã, porque eu tenho tal coisa. Tá? Não. Escreva. Pegue mesmo uma agenda, coloque isso arrumadinho e feche a sua agenda nesse horário. Quando alguém te perguntar, você pode tal dia, tal horário? Não posso, porque eu vou para a faculdade. Aí a pessoa vai dizer, mas você não faz o curso à distância? Como se o curso à distância, na hora que der eu vou. Não existe hora que der. Ninguém tem tempo sobrando para dar hora que der, vai. Então, não vou, eu não estou indo fisicamente, mas eu vou à faculdade todos os dias no meu campus virtual, porque eu tenho atribuições, eu tenho carga horária, eu tenho atividades para fazer. Certo? Então, fecha a sua agenda naqueles horários que você tem o privilégio de fazer o quê? Flexibilizar ao longo da semana, que o presencial não tem. Nem de tempo, nem de espaço. Você tem esse privilégio. Então, não perca essa oportunidade de fazer bem feito esse privilégio que você tem. E não deixe de fazer, tá? Próximo. Faça pequenas pausas. Existe uma teoria chamada Pomodoro, do Francesco Marchioli, que também é da década de 80, que ele diz o seguinte: a gente tende a pegar essas horas, essas 2, 3, 4 horas que a gente precisa para estudar e ficar o tempo inteiro tentando garantir um foco por muito tempo. Isso não é produtivo. Muitas pessoas não conseguem e mesmo que conseguem, não conseguem produtividade. O que é importante dizer? Quando você tem uma carga horária concentrada, é preciso fazer pequenas pausas. A técnica do Pomodoro, ele sugere que você estude, leia, faça atividade durante 20 a 25 minutos e descanse a cada 5 minutos. Esse descanso é você levanta, põe o olhar no horizonte, imagina ficar horas e horas na tela o tempo inteiro, até sua questão ocular vai ter prejuízo. Então, é preciso parar, oxigenar o cérebro, porque para você garantir o foco, não é cada vez mais ficar concentrado tempo indeterminado. A cada 25 minutos, essa parada, ao contrário, quando você retorna, vai fazer com que você continue com qualidade. Tá? Ela ajuda você a ter foco e não tira o seu foco. Então, faça pequenas pausas de 4, 5 minutos, retorne, que aí é como se você ganhasse um novo fôlego e vai continuar fazendo um bom estudo, tá? Próxima competência. Não procrastine. Olha, procrastinar. Eu sei que essa é uma das mais difíceis, porque eu sofro com isso. Basicamente, assim, é deixar para depois. Sabe? Mas amanhã eu tenho um tempo, eu posso fazer, não vou fazer agora. Gente, a nossa vida é recheada de imprevistos. E aí o que acontece? Quando esses imprevistos acontecem, você vai ter como efeito desse deixar para depois um acumular as atividades. Não existe sensação pior para um estudante da EAD do que sentir que está com um monte de atividades e de compromissos acumulados com o curso. Especialmente se você fica fora do ambiente, fora das informações. Quando você volta depois de alguns dias, está todo mundo lá na frente, você se sente cá atrás, não está entendendo do ritmo, como é que estão acontecendo as coisas, está sempre fazendo de forma atrasada aquilo que não acompanha a turma, então você nem consegue dialogar com as pessoas porque eles já estão lá na frente. É uma sensação muito ruim. E isso geralmente acontece porque a gente não cumpre a nossa agenda e pensa que pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. De fato, não procrastinar é uma das competências, é uma das habilidades, atitudes mais importantes, para que você mesmo não se sinta desestimulado, tá? A fazer o estudo e o trabalho. Não tenha medo de fazer perguntas.
Gente, isso é muito comum na universidade. E vocês têm um privilégio da EAD de ter um fórum para tirar dúvidas, um fórum para falar com a tutoria, que fica aberto 24 horas por dia e que eles têm, a cada 24 horas, como demanda, para responder vocês, exceto final de semana, tá, gente? Vamos preservar o final de semana. Mas a gente ainda fica pensando assim, não vou fazer essa pergunta porque podem me julgar. Ainda nos preocupamos muito com o julgamento dos colegas, de alguém pensar, nossa, como é que está fazendo uma pergunta tão boba? Sim, pode ser boba para alguém, mas pode ter certeza que para a grande maioria não é. Não existe pergunta boba, pergunta simples, pergunta inútil. Gente, o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Então, a gente precisa sim fazer a pergunta. E qual é o privilégio de vocês? A qualquer tempo, vocês podem fazer a pergunta. Eu tenho uma turma presencial, por exemplo, que eu só encontro de quarta-feira. Se alguém durante o restante dos dias, final de semana, estiver fazendo um estudo de atividade, tiver qualquer dúvida, eles não falam comigo. Eles só vão ter a oportunidade de me perguntar 8 dias depois. De repente, daqui para lá, até vocês já desistiram do pensamento. Então, não tenho medo de fazer perguntas. Não existe pergunta inútil ou pergunta boba. Toda pergunta leva a alguma reflexão, e mesmo aquele que acha que sabia, quando vê a resposta ou vê o diálogo sobre ela, vai dizer, nossa, não tinha pensado por esse lado. Que bom que você perguntou, aprendi com a sua pergunta. Tá? Então, é bom para você e é bom para toda a turma. Próxima competência. Minimize as distrações. Esse é um grande desafio. Gente, a gente não consegue colocar na agenda, às vezes, um horário para estudar. Mas vocês já pararam para tentar identificar quantas horas por dia vocês passam no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, com o uso do celular? Sabe aquela brincadeira que a mãe diz assim, mas também você não larga esse celular? É verdade. Então, na hora que você começa um curso à distância, você vai ter que diminuir essas distrações. Não estamos dizendo para que vocês não acessem as tecnologias e que as redes sociais não é um bom e excelente, às vezes, ponto de aprendizagem. É preciso qualificar o seu uso. A gente vai falar disso numa competência mais adiante. Nesse momento, estamos falando do quê? De distrações. E, às vezes, não é só o celular que tira da gente o tempo que a gente poderia estar se dedicando ao estudo. Até mesmo em casa. É preciso, muitas pessoas vão precisar negociar com a família, se você vai ter um local de estudo em casa, para evitar essas distrações. As pessoas vão ter que falar mais baixo, parar de ficar te chamando toda hora, né? Por quê? Porque as pessoas precisam entender que fulano não está ali agora. Fulano, o corpo está ali, mas ela está focada e presencialmente na universidade, no curso de dança. Então, é uma televisão que está muito alta, é o som no quarto de alguém, é preciso minimizar. Veja, o termo não é acabar com as distrações, isso talvez não seja possível, mas que a gente precisa minimizar isso e administrar isso, com certeza. Próxima, sétimo desafio. Agora, complementando o que dissemos antes, utilizar a tecnologia ao seu favor. Então, vamos usar, sim, as redes sociais, o celular, mas agora vamos usar acessando aquilo que pode beneficiar a construção do seu conhecimento, tá? E não tirar você do foco do seu estudo, do seu envolvimento, para distrações que, na verdade, são inúteis, tá? Então, utilize, busque aplicativos que ajudem você a organizar a agenda. Tem agendas em buscadores de internet, tem programas interessantíssimos, o curso vai te dar essas dicas todas de uso de bastante aplicativos, vocês podem compartilhar que aplicativos vocês usam para organizar os estudos, para armazenar e guardar os seus materiais, como acessar videoaulas, áudios, audiobooks, podcasts. Então, as redes e as mídias sociais, elas têm uma gama de conhecimento interessantíssimos que só vão ajudar a gente a estudar, se a gente utilizar dessa maneira, ao nosso favor, ok? Próximo, trace metas de aprendizagem. Gente, vocês precisam pegar naquela agenda de vocês o cronograma das atividades das disciplinas, organizar esse cronograma e estabelecer, eu vou terminar tal atividade até tal dia. A partir de tal dia até tal dia, eu tenho que fazer essa aqui. Normalmente, a gente trabalha com unidades entre semanas e quinzenais.
a depender do aprofundamento da atividade. Então, quando você tem acesso ao cronograma, você organizando a sua agenda, você vai estabelecendo as metas. Olha, se eu tenho tantos dias para fazer um resumo, uma resenha, quanto que eu vou escrever? Quantas páginas por dia? Eu preciso ler um artigo de 15 páginas. A forma mais complicada de você organizar isso é querer fazer tudo de uma vez. Então, é preciso traçar as metas de cumprimento distribuindo esse estudo. Eu digo sempre que a gente tem que usar a técnica da homeopatia. Tem gente que deixa para fazer tudo na véspera. Olha que sobrecarga que você se coloca. Olha, a data de entrega da atividade tal é tal dia. Aí você bota tudo para fazer na véspera. Eu tenho que ler, preparar o material e postar tudo no mesmo dia. Você se sobrecarrega. Daqui a pouco você está culpando o curso, que o curso é ruim, que o curso está puxado, que o curso está difícil, mas é porque você mesmo não traçou as metas de ir distribuindo ao longo do tempo que você tem, a partir do cronograma que é disponibilizado com antecedência, que eu sei que eu conheço a qualidade desse curso. Então, é uma competência. Não é qualquer pessoa que faz isso. Isso a gente aprende a fazer. E quando você traça metas de aprendizagem, com o passar do tempo, você vai administrando o seu tempo, desenvolvendo isso até para outras áreas da sua vida. Tá? Então, isso é muito importante. Próximo. Cria um espaço de estudo. Falamos tanto de tempo, né? Vamos falar agora de espaço. Eu gosto muito de alguma coisa como está nessa imagem, que são esses post-its ou esse quadro também. Porque nós somos uma sociedade muito visual. Então, pode ser no celular, você pode usar um aplicativo, um Trello, mas o seu espaço de estudo, sabe, tem uma mesinha, nem que seja pequena, de plástico. Você diz assim, gente, olha, essa mesinha aqui de plástico pequenininha, ela era, né, para ficar na varanda, para ficar em algum lugar, mas agora ela vai ser minha mesa de estudo. Aí eu tenho que ter uma boa iluminação, buscar assim, um abajur que eu possa fazer artesanalmente, eu tenho que colocar caneta, lápis à minha disposição, eu tenho que ter papel, eu tenho que ter caderno, eu tenho que ter impresso, aquilo que eu preciso ter impresso, de preferência o cronograma na parede, na sua frente, assim, ó, ou num quadro desse, que você pode, não, mas não tenho dinheiro para comprar cortiça, vamos usar a criatividade, pega ali o papel, faz uma coisa em volta, faz como se fosse aquilo que emoldura o quadro, compra ali uns ticketzinhos. Você consegue arrumar um cantinho, um espaço, que quando você chega nele, é ali o teu canto de estudar. Você sai do mundo, sai do universo e consegue focar na sua organização. Então, ter esse espaço de estudo, gente, mesmo que pequeno, mesmo que improvisado, vai ser muito importante para vocês. 10ª competência, tenha momentos de lazer. Eu não sei, a gente não encontra tempo nem para estudar, mas eu digo a vocês, se a gente fica só estudando, só fazendo estudo, só escrevendo, e não descansa a mente, e não tem um momento para fazer nada, esse momento de não fazer nada, que chamam-se o ócio criativo, é fundamental. É um momento que você oxigena o seu cérebro, porque ele precisa desse descanso para aprender. Entendam, a gente precisa do descanso para aprender. Nossa cabeça ela não é uma máquina infinita de processos. Os processos sensoriais de você caminhar onde você puder, se puder na natureza, visualizando ambientes que não é o comum no seu dia a dia, isso vai te trazer experiências sensoriais e cognitivas abertas, diferenciadas, relaxantes, que o exercício cerebral vai agradecer, porque depois você consegue voltar com mais disposição, com mais foco. Então, se você consegue ter uma boa agenda, tempo de estudo, local, estabelecer aquelas metas, seguir aquelas primeiras categorias e competências, você encontra tempo para fazer o lazer. É como dizer assim, olha, sábado e domingo, quer dizer, sábado a gente ainda faz alguma coisa, mas pelo menos um dia, um descanso, um domingo para não fazer nada, é necessário, tá? É muito importante. Estamos chegando no fim. Mantenha seus documentos organizados. Uma pastinha, seja na nuvem, seja no seu computador. Começa hoje.
curso de licenciatura em dança, uma pastinha para cada uma das disciplinas, se precisar, organizando os textos, organizando os materiais, coisas que você pesquisou extra, guarda nesse histórico. Olha, a gente faz uma brincadeira que diz assim, gente, é preciso salvar esses arquivos, porque senão a gente perde, e na hora que mais a gente precisa vai procurar, e está tudo solto, bagunçado. Ah, eu vou procurar no meu e-mail. Não é a melhor forma de organizar. Existem inúmeros aplicativos e softwares de internet que vocês podem usar. Se não, na nuvem, como você quiser, num drive organizadinho, para não deixar para fazer isso acumulado depois. Já começa organizando por curso, por semestre, por disciplina, encadeado. Isso vai ser muito importante. Fisicamente, o que é necessário ter impresso? Os seus livrinhos, assim, livros básicos e bons. Ao longo do curso, a gente vai ser apresentada tantos bons livros, a gente queria comprar todos, mas não tem condições. Então, faça uma curadoria, converse com seus professores, quais são os livros essenciais para um profissional licenciado, docente em dança, para que a gente tenha como livro de consulta, livro de cabeceira. Eu vou deixar minha dica para vocês. Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Para todos e todas e todos. Tá? Então, organize seu caderno, organize seus materiais e documentos, é fundamental. E 13, aliás, 12 agora, busque todas as oportunidades universitárias. A nossa diretora, a professora Camila, falou disso. Gente, a faculdade que vocês estão entrando e a própria universidade como todo tem extrema oportunidade para vocês verticalizarem a formação. O início da graduação é só o início. E nela a gente tem ensino, pesquisa e extensão, estão aqui como pilares separados na estrutura do desenho, mas na verdade eles estão integrados o tempo inteiro. Então são muitas oportunidades que aparecem e assim, você tem que estar conectado com a gente para poder escolher o que participar e de fato participar. Vou dar só um exemplo que a professora Márcia estava aqui e me fez lembrar. Nós temos um programa na Superintendência de Educação à Distância que se chama PAI, que é o Programa de Acompanhamento de Egressos. Este programa lançou esse ano um curso de especialização fechado, exclusivas vagas para os egressos dos cursos da EAD. O curso já começou e nós temos estudantes de pedagogia, de matemática e de dança. Já teve até a aula inaugural. Então, um curso voltado só para os nossos egressos. Mais uma oportunidade. A gente espera, ao longo desse período aí, fazer mais parcerias com mestrado, doutorado, para que vocês possam seguir aí na carreira do estudo para aqueles que desejarem. Então, é isso que a gente não pode deixar de perder. Ir para a universidade todos os dias é estar conectado com esses espaços. E 13, descubra como você aprende. Pois é, já que estamos falando desde o início da aprendizagem, existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais auditivas. Começo por onde? Começo ouvindo um podcast, depois eu vou para o texto. Outros, não, eu quero assistir primeiro um vídeo, depois eu vou... Não, primeiro eu leio o texto, depois eu assisto o vídeo para complementar. Nós temos tantas linguagens multimodais de acesso a informações para construir o processo de conhecimento, mas cada um tem uma forma muito peculiar de fazer isso. Tem gente que gosta de estudar ouvindo música, por incrível que pareça. Outros, de jeito nenhum. Se não tiver silêncio absoluto, eu não consigo aprender tão fácil. Então, entenda como você aprende. Conheça um pouco mais sobre você e use esse conhecimento ao seu favor. Saber aquilo que te favorece, que tipo de mídia, que tipo de linguagem vai te favorecer mais é importante. Eu garanto que o curso tem como princípio diversificar e flexibilizar metodologias e material didático, tá? Então, vocês vão ter múltiplas oportunidades de aprender, com certeza. Veja quais são as que mais são adequadas para você, reflita sobre como você aprende e use isso a seu favor. E estou terminando, estou chegando lá. O que é que vem agora? Bom, finalizando, mas nunca concluindo, né? Eu trago sempre Paulo Freire. Tem algo muito importante que eu quero um pouco retornar ao início da minha fala, quando a gente estava fazendo uma defesa irrestrita sobre o tipo de educação democrática que a gente quer. Paulo Freire dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Eu sei que o curso de dança prima por esse modelo de educação, uma educação emancipadora e libertadora, que não vai querer formar pessoas para oprimir,
pessoas para subjugar, por mais que sejamos subjugados, pessoas que vão para violência, por mais que vivamos violência no nosso cotidiano. Muito pelo contrário, a nossa educação mostra que é possível, sim, viver numa sociedade onde a gente não tenha necessariamente que viver sobre a opressão de determinados grupos, de determinadas pessoas. Então, é essa educação libertadora que nós queremos formar vocês, para que vocês deem continuidade e formem as futuras gerações para uma sociedade em que não exista esse tipo de relação, mas que as pessoas sejam solidárias, humanas e empáticas. Por fim, no meu último slide, o que eu quero dizer para vocês, nesses parabéns, porque vocês conquistaram o direito. Educação é um direito. Nós não estamos fazendo aqui nenhum benefício para vocês, não estamos aqui dando nada de presente. É um direito de vocês entrar na universidade, e vocês conquistaram, porque como nem todos entram, foi uma conquista. Vocês batalharam por isso. Então, parabéns pelo direito. Vocês entraram numa universidade pública, laica, inclusiva e de qualidade, que todos os dias é ameaçada, é aviltada, para que deixe de ser. E se vocês tiveram esse direito, é dever de vocês agora, junto conosco, lutar pela ampliação desse direito, para que todos, todas e todas possam escolher, se quiserem, enquanto um direito, estudar na universidade. Como acadêmicos e como futuros professores, resistam em cada ato, em cada fala, em cada gesto, no seu cotidiano do ensino, da pesquisa e da extensão. Não sejam reféns do absurdo. Não sejam cúmplices da destruição. E, mais uma vez, não escolham as armas ao invés dos livros. Obrigada. Eu já estou aqui, minha querida. Os grupos aqui por trás, no WhatsApp, todo mundo comentando a qualidade dessa aula, como você arrasa. Ai, gente, obrigada. Aprendi com vocês, óbvio. Não, a gente que está aprendendo com vocês. Assim, acho fundamental o que você traz aí, as 13 competências, essa ideia, né, dessa organização para ingressar na educação à distância. E fora isso, você fala coisas que são super importantes para a gente refletir, né? O trabalho coletivo, compartilhado, colaborativo, né? Pensar que a gente, de fato, vai estudar e continua estudando, e assim que se dá o estudo da contemporaneidade em redes, através de links, em conexão, né? Com outros espaços, outras pessoas, enfim. Aquela pirâmide também que você traz para a gente, quando a gente toda a troca que a gente faz, né, que vai sendo gradativa e até chegar no ensinar. E é isso que a gente está aqui, né, também propondo um curso de licenciatura, um curso para pessoas que vão ensinar, né? Então, assim, muito, muito obrigado pela sua participação. A gente só tem a agradecer. Você só cresce no nosso conceito cada dia mais. Oh, gente, obrigada. Eu tenho uma perguntinha aqui. Tiveram outras perguntas, mas duas delas são específicas para... Primeiro, que sim, muita gente elogiando no chat sua aula, muita gente agradecendo eu que estava ouvindo. E tem algumas perguntinhas específicas de questões do curso, que aí eu posso fazer, mas tem uma delas, que é do Roberto, que é específica para você. E Roberto pergunta o seguinte: observando a noção de conhecimento, né, que você comentou aqui, sim, você pensa na ideia, como você pensa a ideia de cognição inventiva? Tá. Não sou um estudiosa da conexão inventiva, não, tá? Eu tenho um pensamento sobre essa cognição que se aproxima da ideia de conhecimento que eu falei aqui, que é de Ausubel. O que acontece? Na ideia de conhecimento de Ausubel, esse conhecimento, para ser significativo, quando a gente fala dessa invenção, é, na verdade, uma ressignificação. Para mim, eles se organizam assim.
essa inventividade, ela está na linha da ressignificação do conhecimento. E como é que ela acontece? O conhecimento, a gente tem um conhecimento prévio, a gente não tem uma estrutura cognitiva e nós temos um arcabouço teórico vivido, experienciado, que serve de base, que eles dizem que serve de âncora. Essa conexão inventiva tem isso como âncora. Então, a gente entra em contato, através dos nossos elementos sensoriais, com o mundo que está à nossa volta. Nesse contato, nesse fenômeno do contato, a gente é mediado, né, pelos elementos, pelas pessoas, no caso do curso, pela tutoria, pelos professores, por toda a equipe pedagógica. Então, há uma mediação desse conhecimento que é âncora com esse conhecimento novo que a gente acessa. E aí, esse que está aqui são os subsunsores, que são as informações que eu falei que estão no mundo. Que, por exemplo, as pessoas acessam a mesma informação. Mas por que o conhecimento é diferente se acessaram a mesma informação? Porque esse fenômeno de construção do que você já traz como âncora, com a ressignificação desse contato, é muito pessoal. Então, o processo aqui de cognição é esse. Gosto também de trazer, para complementar essa ideia, da ressignificação da informação acessada através da relação com as âncoras de conhecimento que a gente traz, a ideia de que isso, gente, não é um processo linear. Nem é linear e nem é crescente em forma de reta. Ele acontece assim, ó, aos saltos. Ele até pode ser crescente, mas ele sempre vai requerer movimentos como ondas. Então, quando a gente pensa que chegou no auge da compreensão, alguma coisa nos desequilibra, aparece uma nova informação que você diz, mas meu Deus, não era assim que eu tinha pensado, e agora? Aí você meio que, a gente costuma dizer na pedagogia, desconstrói, mas fica parecendo que você destruiu tudo. Não, não é isso. É porque existem movimentos de auges da compreensão, e é normal que depois a gente comece a duvidar, comece a questionar para refazer essa compreensão. Então, ele vai assim, ó. Isso é equilibração majorante que Piaget já lá atrás nos falava, que é assim que a gente aprende aos saltos. Então, de repente, diz, mas meu Deus, tudo que eu sabia, deixei de saber. É assim que as coisas funcionam nessa produção do conhecimento. Por isso que o conhecimento não para. Por isso que não existe conhecimento pétreo, né? Nada, assim, estanque. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu penso. Não sei se Roberto, né? Ô, Roberto Freitas, excelente pergunta, viu? Obrigado. Não sei se foi... Maravilhosa, é isso. Também, importante também deixar, né, para que a gente, né, vá, como você disse, eu não sou uma estudiosa especificamente nisso, mas a gente, né, também vai deixando aí, o que a gente defende e incentiva é a curiosidade, né? Nas pessoas estudantes, né? Que a gente possa ir buscar também o que nos interessa. Tem mais uma pergunta aqui, tem duas. Uma delas, eu acho que é porque talvez no slide da pirâmide tinha algo trocado em relação ao aprendizagem passiva e ativo. Eu acho que aí está perguntando aqui. Eu não entendi muito a pirâmide de William Glasser na questão do indivíduo. A aprendizagem ativa não seria nas porcentagens de 70% ao 95%, estava não ao contrário? Estava trocada. Aí essas estavam como passivas e ativas estavam em cima. Que bom! Tereza, muito bom que você tenha chamado a atenção. Vou dar uma olhada. De fato, as primeiras porcentagens são aquelas da atividade passiva, que a gente é mais consumidor. Então, quando a gente lê, quando a gente escuta, quando a gente vê, não exigem tantas funções cognitivas, inventivas, práticas, né, operativas, quanto as das pirâmides, né, das etapas mais baixas da pirâmide, que na verdade se alargam, né? Então, a atividade é mais a produção e o posicionamento é mais ativo quando a gente opera, quando a gente constrói, elabora, debate, discute, critica e chega no seu auge quando a gente precisa explicar para alguém, que a gente precisa, na verdade, ensinar para alguém. Por isso que dizem que ensinar é a melhor forma de aprender. Então, é só identificar as posturas mais passivas e ativas para entender que nas ativas a gente consegue uma assimilação melhor. Obrigada, Tereza. Obrigado. Ela tinha uma outra pergunta, mas é referente exatamente a isso que você fala, né? De quando a gente aprende ao ensinar também, né? E é isso. Eu vou
A gente já está avançando na hora, faltam 8 minutos para as 9. Lanara, minha querida. Bel, eu acho que Bel deve estar aí nos escutando. Bel, nós temos mais uma rainha. Você é a rainha do EAD de dança e Lanara é a rainha do EAD da UFBA, que a bicha é maravilhosa. Oh, meu Deus! E é isso, a gente só tem a lhe agradecer por Obrigada. você é sempre receptiva, por esse carinho, esse sorriso, né? Não sei quando é que Lanara muda ela não deve mudar essa cara nunca, porque está sempre assim recebendo a gente, por mais que tenha problema, e não são poucos que Não. aparecem para ela solucionar, e Lanara está sempre assim. Então, eu quero muito, em nome de Eu acho toda a que é equipe. porque eu sou professora, viu? Com certeza. Eu amo, 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 amo o que eu faço. Eu saio da aula assim, renovada. É o que eu desejo essa mesma felicidade para todas essas pessoas que estão chegando. Atitude, compromisso ético, profissional, é uma responsabilidade imensa educar, mas acima de tudo, felicidade. E a felicidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, minha querida. Um beijo grande. Obrigadíssimo por tudo. Eu vou agora só para encerrar aqui. Vou falar só mais umas coisinhas. Fizeram perguntas específicas sobre as faltas? Não. Quem não assistiu essa aula, se leva a falta? Não. É isso, inclusive, é uma das questões que depois a gente, nos encontros presenciais, no Muda, a gente vai explicando, né? Esse é um modo presencial, né, de operar. A gente aqui não opera assim, não deixa de assistir a aula, levo falta, não leva falta por isso, inclusive porque essas aulas estarão gravadas, elas ficarão disponíveis para serem assistidas, todas essas, né? Amanhã teremos outra, depois de amanhã outra, e as aulas estão sempre gravadas e disponíveis para a gente, menos as presenciais. As presenciais só acontecem presencialmente. Quem não for para presencial perde a aula. Também a gente não, né? E elas são, em princípio, obrigatórias. Essas primeiras não foram porque a gente sabe como foi difícil, muito em cima da hora para muita gente comparecer aos polos, enfim. Então, a outra é sobre dispensa das disciplinas, quando tiver todo mundo já um pouco mais para frente, matrículas todas definidas no sistema acadêmico, que no momento ainda não estão, as matrículas do primeiro grupo de vocês está, mas o grupo, por exemplo, que entrou com vagas remanescentes ainda não está finalizada, essa matrícula, então a gente mais para frente vai ser possível sim dar entrada no processo, aí entra em processo virtualmente pela UFBA de solicitação de aproveitamento de estudo, que é a dispensa de disciplina. Então é isso, amanhã a gente estará aqui também, né, com a professora Fabiana, vocês vão ver aí no finalzinho com a aula de amanhã, que eu já não lembro mais de cabeça, mas ela vai falar sobre a relação de corpo e ambiente, que é super interessante, importante para a gente que começa a estudar dança agora. A gente vai ter os encontros presenciais, né, agora em Feira e em Brumado, já falamos isso. Então, as pessoas que puderem estar nos encontros presenciais, esses iniciais, por favor, estejam. A partir do próximo vai ser obrigatório. E é isso, finalizar todo mundo que esteve aqui hoje, que apareceu aqui hoje, inclusive vocês que estão aí assistindo. Agradecer especialmente aos nossos queridos Eric e Kellinson, que organizaram tudo isso aqui, que acompanharam, que deram esse suporte para essa aula acontecer do jeito que aconteceu, assim, com tudo bonitinho. Enfim, estamos todos aqui muito felizes com esse evento. E é isso. Amanhã, às 19 horas, teremos a apresentação da toda a equipe de tutoria e mais a aula da professora Fabiana. Tá bom?